Pintar o imóvel para devolver para o locador, para o proprietário do imóvel, realmente é uma obrigação do locatário? Ele tem que fazer essa pintura e entregar o imóvel tudo brilhando, com a pintura nova, assim como muitas vezes está no contrato? O que você acha? Fica comigo que eu já vou te explicar sobre essa questão e algumas outras, tirando algumas dúvidas que você possa ter aí. Meu nome é Flávia, sou advogada e estou aqui explicando direitos. Vamos lá. Olha, o que acontece? A lei do inquilinato, lá na lei 8.245 de 91, no artigo 23, ela fala o quê? Que você tem que restituir o imóvel para o locador nas mesmas condições que você recebeu, salvo as deteriorações do tempo, pelo uso do tempo. Uma pintura, ela não vai estar brilhando, mas você não está entregando com as mesmas características do imóvel, assim como você recebeu? Veja bem, precisa analisar. Ok, então vamos fazer as seguintes comparações. Vamos ver o que diz a lei, o que a lei fala desta situação e o que diz na maioria dos contratos. A lei do inquilinato, lá a lei 8.245, no artigo 23, inciso 3, ela fala assim: qual é a obrigação do locatário? O locatário é obrigado a... Isso no artigo 23. Aí tem lá 1. Pagar pontualmente. 2. Servir-se do imóvel com uso convencionado ou presumido aquilo que foi contratado, né? 3, que é a nossa questão. Restituir o imóvel fim da locação. Devolver o imóvel ao final da locação, do contrato de locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. É normal você ficar 10 anos no imóvel. Tudo bem que ninguém vai ficar 10 anos no imóvel sem pintar ali pelo uso dele. Mas, exatamente na situação que recebeu, a parede era azul, você não vai pintar de vermelha. Então, quando lá na lei fala que você tem que restituir o imóvel no estado que recebeu, a parede era de uma cor, você não vai mudar a cor da parede. Tinha uma mureta ali, você não vai mudar. Olha, eu fiz uns buracos ali para colocar prateleira. Você vai lá, vai corrigir esse dano, entre aspas, para você entregar nas condições que você recebeu. Mas a questão da pintura, ó, eu pintei e deixei os buracos lá. Aí está errado. A parede estava intacta. Olha, descamou toda a parede, caiu ali um pedaço. Eu fui vivendo ali 20 anos, tá? Com contrato renovando 10 anos. E não, tá aí. Não, gente, presta atenção. Tem que devolver nas condições que recebeu. A parede estava inteira, bonitinha? Tava. Olha, tem uma das obrigações lá na lei do inquilinato que é você informar o proprietário na questão das estruturas do imóvel. E talvez esse seria o caso. Será que tem uma infiltração? Será que esse imóvel não tem algum problema? Então, você precisa prestar atenção nesses detalhes, entendeu? Então, quando na lei do inquilinato ela fala assim, que você, como locatário, tem que restituir o imóvel no estado em que o recebeu, não é assim, olha, eu recebi com a pintura branquinha, limpinha, tem que devolver branquinha, limpinha. Não, porque no mesmo artigo, no mesmo inciso, ele fala lá, decorrentes de seu uso normal, ou seja, salvo as deteriorações. Quais são essas deteriorações? A sujeira, gente. Não é, o que você tem que tomar cuidado é mudar as características do imóvel. Tinha uma sala bonita com uma cor bege, um nude, um cebola, um cinza, um preto, se for o gosto ali. Você concordou e recebeu dessa forma. Se você pintar, era uma parede azul, você pintar de rosa, você usa ali. Quando você vai devolver, você vai ter que pintar, por quê? Eu mudei as características do imóvel. A parede era azul, eu pintei de rosa. Então, é minha obrigação devolver do jeito que eu recebi, entendeu? Mas, se você não mudou a cor da parede, por que você vai... Ok, mas eu assinei um contrato que dizia assim, doutora Flávia, olha, se eu não devolver o imóvel pintado, eu vou pagar uma multa. Está errado, é uma cláusula abusiva. Nem sempre aquela declaração de vontade de cavalheiros, o que você alega que um cumpre, outro cumpre, tem que ser cumprido, porque vai contra a lei. E veja bem, o que você acorda com a outra parte não pode ir contra o que diz a lei. Olha, eu deleguei essa obrigação para alguém. Tá errado. Se você assinou e quer pintar, é uma outra coisa. Você não está agindo contra a lei dessa forma. Eu concordo e acabou. Mas a outra pessoa, a outra parte não pode te obrigar. Por quê? Porque a lei te protege quanto a isso, tá? É claro que nós estamos falando unicamente da pintura. Tem que tomar cuidado aí, porque infelizmente nós sabemos, eu vejo aqui no escritório, que tem muitos litígios na justiça por coisas muito mais sérias. Não é uma simples pintura. Então toma cuidado, não é isso, tá?
Então, assim, olha, a lei me protege quanto a isso. Eu não vou pintar, ele vai me cobrar. Deixa cobrar e você se defende, porque a lei te protege, tá? Então, por isso, gente, não é porque está na imobiliária que o contrato está todo certinho. A maioria das vezes eu trabalho no extrajudicial com isso. Eu trabalhei muitos anos como corretora de imóveis, então é uma esfera, uma área que eu atuei e sei como funciona. Agora, a questão de um contrato de locação, tem várias situações aí que tanto o locador quanto a imobiliária, ele tenta repassar pro locatário, pro teu inquilino. E tá errado, tá? Olha, mas eu concordei, eu assinei, eu vou cumprir. Se você quer, ok. Mas saiba que cláusula abusiva, ela tem que ser combatida. Ela tem que ser anulada. E muitas vezes o contrato é anulado completamente. Por quê? Se for um contrato leonino, onde tem mais obrigações para uma parte que para outra... Repito, se for um contrato leonino, o que é um contrato leonino? É repleto de cláusulas abusivas. Leonino a gente entende de uma forma que favorece mais uma das partes, prejudicando a outra. Um contrato leonino com cláusulas abusivas, ele enche uma das partes de obrigações e a outra não. Então veja bem, a lei do inquilinato, ela é clara, ela é taxativa em dizer o quê? Tanto o locador quanto o locatário, eles têm obrigações. Se você for lá no artigo 22, que é das obrigações do locador, e do artigo 23, que é das obrigações do locatário, ambos têm obrigações. Porém, na maioria das vezes, o que eles fazem no contrato? Ele repassa essa obrigação para o locatário. Então, tem que tomar cuidado aí, porque... Se for uma situação dentro da razoabilidade que vocês acordarem, ok. Mas uma cláusula leonina não pode ser cumprida, não. Ela tem que ser ali anulada. E você tem que entrar com uma ação, se for o caso. Então, assim, se protege uma das partes e você está sendo cobrado, já entra com uma ação judicial, para não ser cobrado daquele valor, tá? Para não ocorrer de você acordar só muito tarde, depois que ocorrer aí, usa o contrato até para fazer uma cobrança de cumprimento de decisão, como título extrajudicial. Então, se você concordar com esses termos, você tem que tomar cuidado também, porque você está colocando aí uma obrigação que não é tua, como locatário. Calma, vou fazer um vídeo falando também das reais obrigações do locatário, porque às vezes você é locador e tem um imóvel alugado e fala, não, peraí, doutora, tem coisa errada aí. Então, não vou alugar para aquela pessoa. Ok, é um direito seu, assim como é um direito do teu, digamos assim, candidato a locatário, falar, não, então eu não vou alugar esta casa, porque se você não quer mudar nada desse contrato, eu vou procurar outra, que é um direito também, a questão da declaração de vontade das partes, mas obrigar a cumprir uma situação que... Então, quando a gente fala das obrigações, no caso de pintura, olha que interessante o artigo 22, lá no primeiro ele fala de uma obrigação do locador, ele fala assim, ó, o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel que irá alugar, né, alugado, em estado de servir ao uso que se destina. Então, também não é obrigação do locador entregar uma casa, um imóvel brilhando. Se está na condição boa de alugar, sabe, a parede às vezes está suja, às vezes mas está numa situação que basta, que satisfaz o locatário, ok, por quê? Porque o locador aqui, ele também está cumprindo a lei. Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina. Então, eu consigo morar com essa parede aqui suja? Consigo. Ah, ela tá toda mofada, eu consigo? Aí já não. Aí é uma obrigação que o locador, ele tem que entregar um imóvel ao locatário que esteja apto ao uso. Então, gente, a questão da obrigação do locador, que existe na lei do inquilinato, é claro, senão seria já uma situação desigual aqui. No artigo 22, ela fala o seguinte, o locador é obrigado a, lá no inciso 4, ele fala o seguinte, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Se o locador não entrega o imóvel que esteja apto ao uso, como ele pode exigir depois isso do inquilino? Então, ele tem que entregar que esteja apto. Ele responde já se tiver mofo, a parede trincada, isso tudo ele tem que corrigir antes de entregar para o locatário. Mas o locatário tem que devolver para o locador também sem esses vícios e defeitos. Mas não precisa pintar o imóvel, salvo se ele tiver mudado as características da pintura do imóvel. Então, esta é a situação que você tem que tomar um certo cuidado, entendeu? Mas me conta,
Você já teve problema com locador ou com imobiliária que te obrigou a pintar? Olha, não, o que aconteceu, doutora Flávia? Eu fui lá, eu assinei no contrato, eu assinei que o imóvel tinha que ser pintado, então depois eu pintei. Tudo bem, você quis fazer isso, mas eles não poderiam te obrigar a pintar o imóvel, salvo se você mudou as características da pintura, da cor do imóvel, entendeu? Outra situação, peraí que tá meio torto aqui, gente. Melhorou. Outra situação que você tem que levar em consideração é furo, alguma coisa que você deixou na parede. Agora, a pintura não precisa entregar brilhando, ainda que se você tenha recebido o imóvel brilhando, mas pela a questão da deterioração normal do seu uso, entendeu? E agora, me fala, você gostou desse vídeo? Qual outro assunto que você quer ver aqui no nosso Explicando Direitos? Sim, porque esta advogada está disposta a te deixar por dentro dos seus deveres, dos seus direitos e das suas obrigações, e para que você também não corra nenhum risco de alguém aí lesar os seus direitos e queira te obrigar de fazer coisas que não é da tua obrigação. Comenta, compartilha, se inscreva no canal, no nosso canal Explicando os Direitos com a doutora Flávia Campos. Até a próxima. Tchau!